Oi pessoal, eu sou o Bar, né? E estou aqui hoje para a gente falar sobre escultura e sobre máscaras, né? Primeiramente, se você quer fazer uma escultura, tudo depende de que tipo de escultura a gente está falando, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas aqui para a gente poder explicar e eu vou começar, por exemplo, por esse orc que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Esse orc é um busto, né? E ele foi feito com um clay, que é uma massa, né? Que é um hard clay. Ele, na verdade, ele não serve para ser pintado, ele não serve para nada disso, ele é só uma referência e normalmente eu utilizo ele como referência para poder esculpir, para poder desenhar outras peças, né? Então a gente faz uma matriz e se eu quisesse reproduzir ele em várias, eu teria que tirar molde dessa peça aqui, né? A gente fala que é o molde bipartido porque ele teria que ir numa cama assim e eu tiraria o molde de gesso da parte de baixo, da parte de cima e depois eu poderia reproduzir ele com resina. Né? Mas no caso desse aqui, é só para estudo mesmo, né? E o que eu usei nele foi um clay que a gente chama de hard clay. Então aqui eu tenho vários tipos de clay diferentes, que a gente vai determinando o tipo de massa pela textura e pelo grau nela de moleza, né? Que a gente fala que moleza que ela tem. Por exemplo, que nem essa daqui, tá vendo? Ela é fácil de você apertar e ir modelando, né? E aí a gente, para modelar essa massa, a gente utiliza uma base. Normalmente essa base é feita como aquela ali, é uma bola de isopor ou uma bola de alumínio que você vai envolver e depois você coloca a massa em cima e vai modelando. No caso, para fazer esse tipo de trabalho. Agora, por exemplo, se você quer trabalhar com miniaturas, como essas que estão aqui na frente, aí você já pode usar outros materiais. No caso desse Groot aqui, por exemplo, ele foi feito totalmente de EVA, com placas de EVA, né? Então é um EVA, aquele que é um EVA de tapete, que é o tapete de borracha. Então eu cortei as peças dele, fui colando as peças dele, né, com uma cola de cianocrilato. Para quem não sabe, cianocrilato é o que a gente chama de super bonder, né? É aquela cola que a gente fala que que tem um reagente químico, né, que é tipo solda química, e ele seca muito rápido. Se você não tomar cuidado, tua mão fica presa nele, né? Então tem que tomar cuidado na hora de utilizar. E aí eu fui colando as partes de EVA do personagem e depois com o ferro de solda, né, eu fui dando o entalhe no personagem, ou seja, vai encostando na borracha e a borracha ela vai queimando gradativamente. E aí o que a gente chama de carvar, né? O que é o carvar? O carvar é quando você vai afundando e dando o formato que você precisa. Então esse personagem ele é muito leve porque ele é feito totalmente de EVA. Agora esses personagens menores que estão aqui na frente, por exemplo, como esse, ele é uma mescla. Então ele tem partes de EVA, onde eu trabalhei com ferro de solda, né? E alguns detalhes foram feitos com a outra massa, que é essa massa aqui. Deixa eu tirar um pedaço dela aqui para mostrar para vocês. É uma massa que a gente fala que é massa de EVA, né? Ela é uma borracha, né? Ela é uma massinha, ó, tá vendo? Vocês podem ver que ela é maleável. E aí você pode modelar do jeito que você quiser. E aí você coloca na superfície, principalmente do EVA aqui, né? Você vai modelando, você pode alisar ela com água. E depois de um tempo exposta, né, ao ar, essa massa endurece. E aí tem esse resultado aqui. Né? Você vai ter esse resultado. Então, algumas coisas mais rústicas você consegue fazer com ferro de solda, mas outras onde você tem um detalhe menor da peça, você precisa utilizar essa massa para poder dar o acabamento. Né? Agora, essa peça aqui, ó, que vocês estão vendo, esse gremlin, ele já é resultado de outro tipo de massa. Então, esse gremlin, na verdade, ele foi feito com um tipo de massa que a gente chama de polymer clay. Né? O que é um polymer clay? Como o nome diz, é um polímero, né? Onde você pode modelar e esculpir, e depois que você modela e esculpe esse material, você coloca no forno, né? No forno caseiro, forno de casa mesmo, a 150 graus, você deixa por volta de 20 minutos, e aí aquele polímero ele endurece, e ele vira uma espécie de cerâmica. E depois que ele vira uma cerâmica, você pode pintar, né? Passar tinta acrílica, né? Passar verniz para dar o acabamento nele. Então esse aqui foi feito com essa massa que é o polymer clay, tá? Dá para encontrar ele facilmente pela internet. É difícil você encontrar em qualquer lugar, né? Mas pela internet você consegue encontrar. E existe uma fábrica aqui no Brasil que faz, que é a PV Clay, que é a fábrica mais conhecida e que tem um preço muito acessível. Esses outros personagens aqui, ó, como esse robozinho, que tá aqui, né, essa miniatura, ela foi feita com o mesmo princípio desse Groot. Ele também são peças de EVA, né? São peças de EVA e o acabamento dele foi feito com a massa de EVA. Todos esses aqui da frente foram feitos assim, à base de EVA e com a massa. E por que eles são desse material? Porque, por exemplo, eu tenho duas crianças em casa e elas costumam brincar com as minhas peças às vezes,
E esse personagem, se ele cair no chão, ele não tem problema, ele não vai quebrar. Já essa peça de polímer clay, se ela cair no chão, ela quebra, tá? Ela vai quebrar. Agora, essas outras de borracha, não. E aí, utilizando esses materiais, como o EVA, o polímer clay e a massa de EVA, me deu várias ideias para poder trabalhar em cima de máscaras, né? As primeiras máscaras que eu fazia eram máscaras à base de látex, que é esse material aqui, né? Que é uma borracha, né? O látex é uma borracha, né? E ele tem um cheiro muito forte de amônia, né? E a gente costuma colocar ele em cima de um molde. Então você derrama ele em cima do molde, ele tem um tempo de cura, que é o tempo que ele vai endurecendo, né? E depois que ele endurece, ele vira essa máscara aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Opa! É uma máscara de látex, né? Então o látex é uma borracha, tá vendo? Ela é bem flexível, né? Ela rasga também, o látex rasga. O único problema do látex é que, além do grau de resistência dela ser diferente de um látex que a gente chama de látex que espuma, né? Que é o FOAM, que é um látex muito mais molinho, que é normalmente aquele látex que a gente vê em filmes de efeitos especiais, onde o cara arranca, ele já vai rasgando a máscara, né, que é bem mais leve. Esse látex aqui é um pouco mais pesado e ele não permite muito a respiração da pele. Então ele é um pouco perigoso em termos de você fazer a máscara e ficar muito tempo com ela, porque você vai começar a transpirar, vai ter dificuldade de respirar, né? Mas ele é muito legal o resultado que você tem. Assim, em termos de resistência dos dois, aquele ele rasga muito fácil, esse aqui é um pouco mais difícil de rasgar. E a durabilidade dele também é grande. O único problema que você tem que tomar cuidado é que o látex, que é esse material aqui, ele não pode ficar muito tempo exposto à luz, né? Porque como ele é orgânico, ele vai reagir com a luz e ele pode começar a amolecer e derreter, né? E como ele também é orgânico, para que ele fique mofado é muito fácil. Você tem que tomar cuidado para não deixar em lugar úmido, porque ele pega o mofo muito rápido, né? Outra coisa que a gente costuma trabalhar bastante, né, quando a gente faz, é usar uma cola branca, né? Essas colas que a gente encontra em casa de construção, né, em algumas papelarias, é uma cola à base de PVA, né, que a gente usa para passar o revestimento nessas estatuetas, né, nos bonecos e às vezes nas máscaras. Por que a gente utiliza essa cola aqui para revestir? Porque essa cola, ela é uma cola feita à base de resina. Então, quando ela seca, deixa eu tirar um pedaço dela aqui, eu consigo abrir, ó. Ela fica uma ponta aqui, se você for tirar a ponta, ó, vou tirar a ponta dela, você vê que fica isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o resultado dela, fica uma borracha, uma resina, tá vendo? E essa resina, que é o resultado dela, ela protege aquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes a gente utiliza essa cola para dar o acabamento, tá? Que é o caso dessa máscara que vocês estão vendo aqui, né? Essa máscara, ela é feita com dois processos diferentes. Primeiro, a gente usa um casco, que é esse casco que está aqui, ó. A gente chama de casco porque ele é um casco base, né? E aí em cima dele a gente vai fazer todas as outras peças. Ele tem o tamanho da minha cabeça, mas vocês podem fazer do tamanho da cabeça de vocês, usando a gaze engessada. Não sei se vocês devem saber o que é gaze engessada. É aquela gaze que a gente utiliza quando quebra o braço, né? Ela já vem com uma camada de gesso e você pode colocar em cima, deixa ela secar. Ela seca muito rápido, né? Ela demora em torno de 20 a 25 minutos para secar e depois que ela está seca, ela fica dura. É um gesso, né? Então ela acaba ficando dura. E eu usei essa gaze engessada como base para fazer esse casco. Aí, a partir dessa base, eu utilizo duas coisas, né? Como está aqui dentro, ó. Eu utilizo pedaços de papel, tem aqui ó, pequenas tiras de papel, que vão sendo coladas em cima do gesso, para deixar ele mais resistente, né? Porque o papel é uma fibra e ele, juntamente com essa cola branca, ele vai criar uma camada que vai proteger esse gesso. E na parte de cima também. Essas fitas, né, adesivas que vocês estão vendo em cima, é uma fita que você encontra em qualquer papelaria, em qualquer loja de R$ 1,99, né? Lojas que vendem esse material mais barato. E é uma fita que é colocada para cobrir, para você poder colocar outra camada de gesso por cima e fazer a máscara que você quer. No caso, eu usei essa base aqui para criar essa máscara, tá? Então, essa máscara aqui, deixa eu tirar ela do suporte para vocês verem, tá? Essa máscara aqui, ela é feita com o mesmo princípio. Ela tem primeiramente uma camada de gesso, né, que é para fazer a base dela, em cima desse casco, tanto que se vocês perceberem aqui, ó, ela cabe aqui dentro, né, se eu quiser eu posso colocar uma dentro da outra, ela é um pouco maior, né, para a máscara não ficar muito presa no teu rosto, né, e esse acabamento dela, né, esse formato aqui, é feito com a mistura da massa de EVA, né, com biscuit. Biscuit é uma massa muito comum, muito utilizada, que também é um clay, né?
que parece um polímero que ele seca também em contato com o ar. Então as duas misturadas na proporção de 50%, né, você tem 50% da massa de EVA e 50% do biscuit, elas vão te dar esse acabamento que você pode alisar com água, né? Você molhar o teu dedo com água, você vai alisando e dando o formato da máscara, né? Nesse caso aqui, ó, esses acabamentos que eu fiz, eles são rodas feitas com EVA, né, colados aqui, e depois eu coloquei as tiras de papel jornal por cima, né, e pincelei elas com aquela cola PVA, aquela cola branca, né, resultando nessa camada mais segura da máscara, né, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Tá? Depois que ela está feita, para você poder pintar, o que eu utilizei aqui? Tinta acrílica, né, uma tinta acrílica que você vai diluindo, eu passei alguns tons mais amarelados para dar a ideia desse do osso, né, e depois aqui uma tinta acrílica brilhante. E terminado isso, eu passei a cola de novo, né, a cola PVA, para ela secar e dar o selamento, né, ela vai selar todo o objeto aqui para você poder utilizá-la como máscara. No lado de dentro fez a mesma coisa, eu pintei o lado de dentro, né, e passei também a cola. Você pode passar a cola ou passar um verniz por cima para dar o acabamento. E aí você vai ter a sua máscara aqui, né, com um material muito simples, que você pode encontrar em qualquer lugar, né, e barato, né, um material barato para você poder fazer. E ele tem uma resistência boa, né? Se ele cair no chão, é lógico, se você arremessar no chão ele vai quebrar, mas ele não quebra tão facilmente porque a borracha, né, do EVA mais o biscuit, ele te dá uma segurança em relação ao contato, né, ao impacto. Tá? Então é esse material que eu utilizei. Então, cada massa dessas aqui vai ser para uma finalidade diferente, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que trabalham com maquiagem e aí elas utilizam essa massa aqui, né, para a gente poder compor o personagem. Aí, essa massa, na verdade, é uma massa que a gente chama de slug, né? Então, a gente tem aqui essa massa, aí eu passei um pouco aqui na mão, pra vocês verem, né? E aí você pode dar acabamento nela com várias coisas. Eu utilizei, no caso aqui, uma esteca de dentista, né? E nessa esteca aqui você pode ir dando o detalhe, né? E você vai puxando e aí você vai dando o efeito. O legal desses kits também de maquiagem é que além de vir com essa massa que você pode só colocar na pele fazendo, ele vem também com sangue falso, né? Depois, se vocês quiserem, a gente também mostra como é que faz esse sangue. Mas ó, aí você coloca ele aqui, ó. E aí você tem lá o machucado, né, da pessoa aqui, ó. Saindo aqui o machucado, tá vendo? Então aí você só vai depois, você pode pegar um pincel e dando a característica meio marcada aqui, ó, tá vendo? Vai batendo. E aí você vai tendo lá um efeito lá de machucado, né, na mão da pessoa, né? Que essa massa aqui, o slug, normalmente ela é utilizada para esse tipo de efeito, né? Não tanto para o rosto, às vezes para cobrir sobrancelha ou para colocar algum efeito no rosto aqui, mas normalmente é para isso que utiliza essa máscara. Outra coisa muito utilizada quando você quer fazer algum efeito no rosto e ter movimentação da cara, não assim como uma máscara, porque a máscara vai te limitar, né? Uma máscara de látex ou qualquer, você não vai conseguir dar expressão. Mas se você quer dar expressão, normalmente é utilizado o que a gente chama de prótese, né? São pedaços, às vezes, do nariz, ou do rosto, aqui, ou da orelha, ou da sobrancelha, que são colocados no ator, né? E aí ele tem a movimentação do rosto. Só que essas próteses são feitas a partir de látex, né? Ou de foam látex, que é aquilo que eu falei para vocês que é mais molinho, né? Para que ele possa se movimentar. E ela é colada na pele, né? Existe uma cola acrílica especial para isso, que ele vai ser colado e o ator pode se movimentar. E aí a maquiagem dele é completada normalmente também com essa massa. O que a gente fala que é o intervalo entre a pele e a prótese, né, é colocado isso daqui para você não perceber a junção, né? Esse é um detalhe muito importante para quem vai trabalhar com esse tipo de máscara e maquiagem, tá? Então, o que eu ia para mostrar para vocês inicialmente era isso. Se você gostou disso, né, desse universo, né, desses materiais, deixa o teu comentário, fala o que você gostaria de ver mais profundamente e a gente faz um vídeo especial só sobre aquele material, tá bom? Espero ver vocês mais vezes aqui e deixe seu comentário, deixa aquele like lá no nosso canal e até a próxima. Agora já tá ficando em tudo. Não é? Eu tô Deixa vendo. aquele Eu like acho que lá. inscreva no canal. Uau! Agora vamos pegar só os detalhes. Aí, Tá bom, eu não fico precisa parado falar aqui. nada. Não, você Eu quero vai... sair. Não, vai precisar da sua mão. Ah, da minha mão?